Descubra como uma galinha transformou minha vida. A incrível história de minha avó Pedro sempre foi um jovem sonhador. Com 25 anos, seu coração pulsava forte pela cidade grande, pelas luzes e pelas promessas de oportunidades que pareciam tão distantes da paz do seu vilarejo em Minas Gerais. Entretanto, ao retornar para a fazenda da avó, Dona Iraci, em um fim de semana quente, tudo mudaria de uma maneira que ele nunca imaginou. O cheiro da terra fresca misturado ao canto das galinhas o envolveu em uma nostalgia intensa. Lembrou-se das lições que sua avó sempre lhe ensinou sobre trabalho duro e perseverança, enquanto acariciava uma galinha especial chamada Gina, que tinha penas brilhantes e um jeito curioso que encantava todos sentado à sombra de um pé de café. Pedro observava Gina, tentando entender por que aquela galinha o tocava de forma tão profunda. Era a simplicidade da vida no campo que ele havia deixado para trás? O calor do sol parecia aninhar seu coração, enquanto as preocupações da cidade começavam a se dissipar. Ao cuidar de Gina, Pedro reencontrou algo esquecido, a alegria genuína e o valor familiar que sempre estiveram presentes em sua vida. No entanto, no momento sombrio, uma ligação lhe trouxe uma dura realidade. Os altos custos de manutenção estavam ameaçando a fazenda de Dona Iraci, e a venda parecia ser a única solução. O dilema o consumia. Ele se lembrava das noites em que sua avó contava histórias sobre a vida simples que levavam, do quanto significava para ela aquela propriedade. Pedro sentiu um peso imenso em suas costas, um dilema entre o conforto da cidade e o amor pelo lar que o moldou. Ele tinha de decidir se lutaria pela fazenda. Uma ideia ousada começou a florescer em sua mente. Com o apoio de Dona Iraci, ele decidiu mesclar sua paixão pela arte com a tradição da fazenda. E assim nasceu o projeto de valorizar os produtos orgânicos de maneira moderna e atraente. Com sua habilidade como designer gráfico, ele sonhou em trazer um novo olhar sobre o campo para a cidade, revitalizando a relação com a terra e o trabalho de sua avó. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Seguindo a sua ideia, Pedro revezava-se entre a cidade e a fazenda, trabalhando dia e noite. Mas a cada passo, surgiam novos obstáculos. Rivalidades e desconfiança na cidade começaram a pesar sobre suas certezas. A dúvida se implantou em sua mente. As suas origens e o amor pelo campo ainda teriam valor em um mundo tão impiedoso? Ele olhava para Dona Iraci e via seu semblante preocupado, o que aumentava ainda mais sua angústia. Com a feira de produtos orgânicos se aproximando, Pedro encarou a possibilidade de mostrar ao mundo o que ele e sua avó tinham de melhor. Aquela era sua oportunidade, mas a pressão o deixava inquieto. Olhou para Gina, fez dela seu símbolo de esperança. O que ele não sabia era que o amor pela sua história e suas raízes poderiam ser suas maiores forças nessa luta. E enquanto o evento se aproximava, uma pergunta ecoava em seu coração. Conseguirá unir seus sonhos aos laços que sempre uniram a sua família? Na semana que antecedeu a feira, Pedro sentiu como se estivesse em um turbilhão. Cada dia era uma combinação de ansiedade e excitação. Ele acordava antes do sol raiar, trabalhava nos rótulos dos produtos, selecionava as melhores ervas e vegetais do pomar da avó, e ainda tentava implementar estratégias criativas para atrair os visitantes. O dia da feira se tornava um símbolo de esperança, mas a pressão também se acumulava a cada momento. Dona Iraci, por outro lado, sempre tinha um olhar tranquilizador. Mesmo preocupada com o que o futuro reservaria, ela dizia: "Meu filho, a terra sempre nos ensina a ter paciência. Confie no seu coração e no nosso trabalho." As palavras dela ecoavam em sua mente e o faziam lembrar-se das raízes profundas que o sustentavam. Ainda assim, quando chegou o dia da feira, Pedro se sentiu como um caminhoneiro diante de uma ladeira íngreme. Ele carregou caixas pesadas, organizou cuidadosamente cada produto na bancada e, ao olhar em volta, viu rostos conhecidos. Algumas pessoas do vilarejo estavam ali para apoiá-lo, mas muitos outros observadores de olhos desconfiados também se juntavam àquela pequena multidão. O evento começou, e um misto de nervosismo e esperança dominava Pedro. Ele tentava atrair visitantes, oferecendo amostras e conversando sobre os benefícios dos produtos orgânicos. Mas havia um silêncio desconfortável. As pessoas olhavam, mas não se aproximavam, e isso fazia seu coração disparar. De repente, um grupo de jovens entrou na feira. Eles eram conhecidos por serem influentes nas redes sociais. Pedro viu a oportunidade reluzente à sua frente.
Decidido, ele se aproximou e apresentou Gina de um jeito inusitado, contando histórias sobre como a galinha sempre foi inspiração de sua avó. Para sua surpresa, eles riram e começaram a fazer perguntas. Era como se a energia mudasse ali, e, de repente, o imã de conversas começava a atrair mais e mais pessoas. Ele aproveitou cada risada, cada olhar curioso. Compartilhava os processos que passava com Dona Iraci, desde o cuidado até a colheita, e então, algo magnífico aconteceu. As pessoas começaram a se interessar. Algumas até pediram para experimentar o sabor dos produtos, e como por encanto, as vendas começaram a fluir. Ao final do dia, embora cansado, Pedro sentia uma chama de satisfação em seu peito que nunca havia sentido antes. Foi um sucesso além do que ele imaginava. Ele conseguiu unir os laços da sua família com a paixão que tinha pelo que faz, provando a todos que suas raízes eram valiosas. Porém, enquanto arrumava a bancinha, Pedro notou outro grupo se aproximando. O líder era um rival do passado, alguém que sempre o subestimou e que, somente com um olhar desdenhoso, poderia acabar com a festa. O coração dele disparou mais uma vez. Será que as dúvidas e inseguranças do passado viriam à tona naquele momento de triunfo? Como ele reagiria diante do desafio que se aproximava? Agora, Pedro não sabia o que estava por vir, mas uma coisa era certa: esse confronto poderia mudar tudo. Pedro podia sentir o olhar gélido de seu rival em sua pele, como se fosse um peso que o empurrasse para baixo. O homem se aproximava, acompanhado de seu grupo de amigos, que riam de forma escandalosa, como se já soubessem o que ia acontecer. Pedro respirou fundo e se preparou mentalmente para o que estava prestes a enfrentar. Olha quem decidiu aparecer na feira, disse o rival, com um tom de deboche. E olha só, ainda com essa mesma história de produtos naturais. Você realmente acha que isso vai funcionar? Uma onda de indignação tomou conta de Pedro. Ele podia sentir as palmas das mãos ardendo de nervosismo, mas ao mesmo tempo, havia ali uma centelha de coragem que vinha da história que sua avó contará sobre Gina. Essa galinha não era apenas uma ave, era um símbolo de resiliência e trabalho duro. Com o coração batendo forte, ele decidiu responder. Você pode achar que isso é bobagem, mas saiba que cada produto que vendo tem uma história, um propósito. E isso, meu amigo, as pessoas estão valorizando, disse Pedro, olhando nos olhos do rival. A voz dele saía firme, desafiadora. O grupo de jovens que antes estava rindo e conversando agora parou para escutar. As expressões mudaram, e Pedro percebeu que havia capturado a atenção deles. Era sua chance de virar a situação a seu favor. Ele continuou, explicando os processos de cultivo e os benefícios de consumir alimentos orgânicos. A cada palavra, a confiança começava a fluir, como um rio que finalmente encontrava seu caminho. As reações do público foram imediatas. Alguns passaram a se aproximar, atraídos pela paixão e determinação que Pedro exibia. Rival, no entanto, não pareceu satisfeito. E o que você acha que vai conseguir com isso? Algumas vendas. Isso é só uma moda, ele zombou. Foi aí que Pedro se lembrou do que Dona Iraci sempre dizia: a terra nos ensina paciência e perseverança. Ele sorriu, mas não era um sorriso de resignação, era um sorriso de triunfo. Moda ou não, eu vou continuar a lutar pelo que acredito. Há vida e sabor em cada um dos meus produtos, e só o tempo dirá quem está certo, respondeu Pedro, sentindo-se mais leve a cada palavra. O olhar desdenhoso do rival parecia não incomodá-lo mais. Ao contrário, ele se sentia fortalecido. O grupo de jovens começou a murmurar opiniões, e Pedro notou mais rostos do público se voltando para ele, interessando-se pelas suas histórias e pelo que tinha a oferecer. A atmosfera da feira estava mudando, e todo aquele peso no peito começava a se dissipar. Quando o rival se afastou, com uma expressão de desdém, Pedro sentiu um misto de alívio e vitória. Era como se ele tivesse lutado uma batalha interna e saído vencedor. No fundo, sabia que ainda não era o fim, mas a coragem que brotara naquele instante trouxe uma nova perspectiva. O céu escurecia, mas a feira estava mais viva do que nunca. Pedro olhou ao redor, vendo novas pessoas se aproximando e algumas risadas ecoando. Ele podia sentir a grandeza do que havia construído algo real, algo que representava suas raízes. No entanto, enquanto se preparava para encerrar o dia com um sorriso no rosto, seu olhar encontrou algo inusitado. Alguém do outro lado da feira observava tudo com atenção. Era um homem com um olhar profundo e enigmático, preso entre a multidão. Pedro não podia deixar de sentir que ele trazia consigo uma história que poderia mudar tudo mais uma vez. Quem seria aquele homem? E o que ele queria? Pedro sentiu seu coração disparar ao notar o homem misterioso. Ele estava a uma certa distância, mas seus olhos pareciam penetrar a alma de Pedro, como se estivesse examinando cada aspecto da sua determinação. O que aquele olhar profundo queria dizer?
O burburinho da feira parecia diminuir ao redor, e a curiosidade se misturava com uma ponta de apreensão. Enquanto ele organizava os produtos restantes em sua tenda, a inconsciência do homem continuava a atrair sua atenção. Pedro se lembrou de Dona Iraci, suas histórias cheias de lições valiosas. Era a avó quem sempre o ensinara a não ter medo do desconhecido. Seja curioso, meu filho. As melhores aventuras surgem das surpresas, ela costumava dizer. Respirando fundo, Pedro decidiu que não poderia deixar aquele encontro potencial passar. Com um passo firme, ele caminhou em direção ao homem. A multidão ao redor parecia tomar conhecimento do que estava acontecendo, criando um pequeno espaço entre eles. O olhar do outro permaneceu fixo, e Pedro pôde notar detalhes. O homem vestia uma camisa simples, mas rara, que parecia contar histórias de muitos lugares. Oi, sou Pedro. O que você acha da feira? Ele perguntou, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. A voz tremia levemente, mas a determinação em seus olhos era genuína. O homem, que até então permanecia em silêncio, sorriu. Era um sorriso enigmático, como se conhecesse um segredo que estava prestes a revelar. A feira é um bom lugar para quem busca autenticidade, ele respondeu. Eu venho aqui em busca de algo especial. Pedro franziu a testa. Algo especial? Como o quê? A curiosidade o impulsionava. As histórias, disse o homem, olhando diretamente nos olhos de Pedro. Eu sou um contador de histórias, e a tua história ressoou em mim. Senti a paixão quando você falou sobre seus produtos. Aquilo pegou Pedro de surpresa. Ele não tinha percebido que suas palavras poderiam ter um impacto tão profundo. Eu só estou tentando fazer a diferença, mesmo que pequena. Minha avó sempre acreditou que a conexão com a terra e com as pessoas é o que dá vida às coisas. A expressão do homem se iluminou. Exatamente. Essa conexão é o que importa. A tradição, a cultura, é tudo uma grande tapeçaria. Sua avó, essa galinha e seu trabalho têm muito a contar. Pedro piscou, tentando entender, e então percebeu a intensidade da conversa. O que você quer dizer com história? Por que isso é tão importante para você? Porque cada alimento carrega memórias. Cada produto tem um legado. O que você faz não é apenas vender, é preservar e compartilhar uma parte essencial de sua comunidade, o homem explicou com paixão. E eu tenho um projeto que poderia unir nossas histórias. O coração de Pedro disparou novamente. Um projeto? Que tipo de projeto? Um documentário, talvez. Uma jornada por esse mundo de produtos naturais. Uma forma de mostrar a luta e as conquistas de pessoas como você, que valorizam o que suas avós ensinaram, o homem respondeu, enquanto gesticulava de forma animada. A ideia de contar sua história e a de Dona Iraci em uma tela grande parecia quase surreal. Mas a emoção que isso gerava era palpável. Pensar que a resiliência de sua avó poderia inspirar mais pessoas era fascinante. O mundo ao redor sumia, e o tempo parecia ter parado. Pedro estava prestes a aceitar o convite, mas um pensamento cortante o atingiu. E se isso não fosse realmente algo legítimo? O olhar envolvente e misterioso do homem agora também levantava um véu de desconfiança. Qualquer que fosse a resposta a essa pergunta poderia mudar seu futuro. Com um misto de dúvida e esperança, Pedro decidiu que precisava saber mais. O que estava em jogo era muito maior do que ele poderia imaginar. Antes de responder, preciso conhecer mais sobre você e sua proposta, disse Pedro, sua voz firme. O homem sorriu novamente. Perfeito. Vamos tomar um café e conversar melhor. Tenho a sensação de que temos muito a compartilhar. Enquanto se afastavam em direção a uma barraca de café, Pedro mal podia conter a ansiedade. Qual seria o propósito real daquele encontro? O que mais estava à espera dele? O aroma do café fresco invadiu as narinas de Pedro assim que se aproximaram da barraca. O calor do dia havia deixado a feira vibrante e colorida, mas a conversa que ele estava prestes a ter parecia prometer um calor ainda maior. Os olhos do homem brilharam ao avistar as xícaras fumegantes, como se aquelas pequenas canecas fossem preciosidades de um mundo que ele desejava explorar. Sentaram-se à mesa, rodeados pelos sons da feira, e Pedro sentiu um misto de empolgação e nervosismo. A ideia de se abrir para um desconhecido sobre sua história estava se revelando uma tarefa assustadora. Mas o homem aparentava ser íntegro, suas palavras carregavam uma sinceridade que Pedro não podia ignorar. Então, me conte sobre você. Qual é a sua história? O homem perguntou, enquanto uma brisa suave balançava os toldos da barraca, trazendo com ela um toque de leveza ao ambiente. Pedro hesitou por um momento. Era um convite que o desafiava a navegar por mares de lembranças. A minha avó, Dona Iraci,
sempre foi a pedra fundamental da minha vida. Desde pequeno, ela me ensinou como cuidar da terra, como plantar e colher. E, mais importante, como valorizar cada ingrediente que trazemos para a mesa, começou ele, a voz se firmando a cada palavra. O homem escutava atentamente, se inclinando levemente para frente, como se cada frase fosse um tesouro a ser guardado. Ela sempre dizia que o sabor da comida não vinha apenas dos temperos, mas das histórias e emoções que envolviam cada prato. É tudo interligado. Quando faço comida, sinto que estou perpetuando uma tradição, honrando a memória dela, Pedro disse com um sorriso nostálgico, os olhos começando a se umedecer. Isso é lindo, Pedro. E é exatamente essa conexão que quero capturar, o homem disse, a voz cheia de entusiasmo. A sua avó representa um legado que deve ser documentado. Sua história, sua comunidade, tudo isso é poderoso. Pense em quantas pessoas poderiam se inspirar com isso. Pedro sentiu uma onda de esperança quebrar em sua mente. A ideia de ver sua avó, seu trabalho, suas tradições contadas por meio do olhar de outra pessoa, em um filme, era algo que ele nunca imaginara. Mas como seria? E quem se importaria? As dúvidas, como sombras, começaram a surgir de novo. E se fosse apenas um sonho? E se o homem não conseguisse transmitir todo esse amor que Pedro sentia por sua avó e sua história? A necessidade de se proteger era forte, mas o desejo de se abrir também pulsava dentro dele. Mas o que você realmente espera com isso? Pedro questionou, com a sinceridade que sua avó lhe ensinara. Eles sempre dizem que as histórias podem ser manipuladas. O homem assentiu, compreendendo a inquietação nas palavras de Pedro. Você tem razão, e é por isso que eu quero que você faça parte desse projeto. Sua voz, suas emoções, quero que você compartilhe no documentário. A história é sua, e eu só quero ser a ponte. A resposta fez o coração de Pedro acelerar. Era um convite, sim, mas também uma responsabilidade. Ele poderia convidar o mundo a conhecer o amor que sua avó plantou nas raízes de seu ser. Mas o receio ainda estava lá, como uma sombra inabalável. Eu preciso pensar. Isso é muito novo para mim, confessou Pedro, olhando nos olhos do homem, buscando a verdade que ele sabia que deveria encontrar. O homem sorriu, sem pressa. Entendo completamente. Algumas verdades levam tempo para amadurecer, assim como os melhores produtos. Apenas lembre-se, o que você fizer pode transformar não apenas sua história, mas também a de muitos outros. Pedro olhou em volta, a feira pulsava com vida e cor, mas dentro de si a dúvida se misturava à coragem. O convite estava lançado, mas ele precisava decidir se daria o próximo passo ou se deixaria essa possibilidade passar. Enquanto observava as pessoas passando, uma figura familiar chamou sua atenção ao longe. Era Dona Iraci, sua avó, com um sorriso caloroso e seu chapéu de palha, como um farol de amor e sabedoria. O coração de Pedro disparou. O que ela faria? O que ela diria se estivesse ali? A pergunta ecoou. Estaria ele pronto para seguir esse caminho e honrar o legado dela? A tensão no ar aumentou quando o homem olhou para ele, esperando sua resposta. O destino estava prestes a se revelá-los. Pedro sentiu um frio na barriga ao ver Dona Iraci, como se o mundo ao seu redor tivesse diminuído e todos os sons da feira tivessem se silenciado. O sorriso dela sempre foi um abrigo em dias turbulentos, e agora, mesmo à distância, a presença da avó parecia lhe dar força. Aquelas lembranças de infância o invadiram como um vendaval, o aroma do frango assado, as tardes de domingo recheadas de histórias e risadas, o som do vento que passava pelas folhas do pé de acerola onde costumavam sentar juntas. Pedro, o que você está esperando? O homem disse, quebrando o feitiço. Agora é o momento de pensar em quem você é e no que sua avó representa para você. Ele olhou mais uma vez para Dona Iraci. As rugas em seu rosto contavam a história de uma vida cheia de amor e trabalho duro. Pedro lembrou-se de todas as vezes que ela tinha lhe ensinado a fazer o molho da feijoada, cada passo carinhosamente detalhado, cada ingrediente uma recordação, cada sabor uma memória. Eu realmente quero honrar a memória dela, disse Pedro, a voz quase trêmula. Mas e se não for o suficiente? E se minha história não for tão interessante quanto eu gostaria que fosse? Todo prato tem sua história, Pedro, respondeu o homem, enquanto um brilho intenso iluminava seu olhar. E cada história, quando compartilhada, pode tocar o coração de alguém. Pense nas manhãs em que você acordou com o cheirinho do pão quente e da canela, como isso te fazia sentir. Isso vale a pena ser contado. Pedro sentiu um lampejo de determinação. Ele queria que outros sentissem a mesma alegria que sentia ao cozinhar com sua avó. Sim, ele queria compartilhar tudo, mesmo as dificuldades, as incertezas e, principalmente,
o amor que permeava cada refeição. Eu quero muito fazer isso, ele disse, capturando a atenção do homem com sua sinceridade. Se eu puder mostrar como ela me moldou e o que aprendi com ela, talvez consigamos tocar pessoas que também buscam essa conexão. Exatamente. O homem sorriu, empolgado. Você já começou a história, agora é hora de contar a trama. Mas para isso, você precisa estar disposto a abrir seu coração. Falando assim, o homem parecesse ter a chave para algo que Pedro ainda não compreendia totalmente. Ele estava prestes a entrar em um mundo diferente, um mundo que poderia expor suas inseguranças, mas também seus maiores tesouros. Um mundo onde a dor se transforma em arte, onde a saudade se torna inspiração. Ao olhar novamente para sua avó, Pedro viu mais do que um sorriso, uma fonte de força e orientação. Uma ideia começou a florescer em sua mente. Ele se lembrou de que cada prato que preparava não era apenas uma receita, mas um legado. Os ensinamentos de Dona Iraci não eram apenas sobre culinária, mas sobre vida. O modo como ela tinha enfrentado dificuldades, sempre com um olhar otimista e a coragem de continuar. Ok, eu vou aceitar o desafio. Eu quero contar a nossa história. Quero que as pessoas sintam o que eu sinto, disse Pedro, sua voz cheia de convicção. A determinação cristalizava-se dentro dele. Mas então, uma nova dúvida surgia: como ele começaria? Como iria capturar todas aquelas emoções em palavras, sons e imagens? Então, vamos começar a planejar, disse o homem, certamente percebendo a transição em Pedro. Vou precisar de você em cada etapa, e é junto com você que quero acompanhar essa jornada. Com um nó na garganta e um novo brilho de esperança nos olhos, Pedro se deu conta de que estava prestes a embarcar em uma grande aventura, assim como sua avó sempre fazia, mas agora, com um novo propósito e uma nova meta. Enquanto falavam sobre os próximos passos, uma sombra se formou atrás de Pedro. Uma voz conhecida e suave interrompeu a conversa. Pedro, meu filho, estou tão orgulhosa de você. Era Dona Iraci, aproximando-se cheia de amor. A emoção apertou o peito de Pedro, como se estivesse recebendo a bênção dela. Ele não sabia que a conversa sobre seu futuro poderia mudar seu presente. Mas, precisamente nesse instante, uma pergunta reverberava em sua mente. O que mais a avó teria para lhe ensinar? E quais segredos da culinária e da vida ainda estavam por vir? Ao ouvir a voz da avó, Pedro virou-se lentamente. Os olhos dela brilhavam com uma luz que ele reconhecia bem. Era o mesmo olhar que ela lhe lançava quando ele havia terminado de fazer algo pela primeira vez, como a receita do bolo de cenoura que tanto amava. Um olhar que dizia: eu acredito em você. Vó, você está aqui. A frase ficou presa em sua garganta, enquanto a alegria e a incredulidade se misturavam. Dona Iraci se aproximou e segurou as mãos de Pedro entre as suas. O toque dela era quentinho e reconfortante, uma lembrança de que, apesar da distância e do tempo, o amor sempre estaria presente. Claro que estou, meu filho. Eu nunca deixei você. Estava apenas esperando o momento certo para aparecer, respondeu Dona Iraci, com um sorriso que tinha o poder de iluminar qualquer escuridão. Pedro respirou fundo. A presença da avó parecia abrir uma porta que estava há muito tempo fechada dentro dele. Com ela ali, ele sentiu coragem para explorar tudo o que sentia, tudo o que desejava compartilhar. Com um gesto, puxou a cadeira à sua frente e convidou Dona Iraci a se sentar. Estou pensando em como contar a nossa história, disse Pedro, enquanto seus olhos transmitiam a expectativa da descoberta. Quero mostrar ao mundo o que você me ensinou, mas como eu começo? A avó sorriu, e Pedro viu que ela entendia. Dona Iraci sempre tinha o dom de transformar momentos simples em grandes lições. Ela mexeu nas mãos, pensativa, como se estivesse buscando as palavras entre as memórias. Você sabe, cada receita que preparo é como contar um conto. Eu sempre dizia que os ingredientes têm uma alma e uma história. Você só precisa se lembrar dos detalhes que realmente importam, explicou, sua voz doce e tranquila. As palavras dela reverberavam na mente de Pedro. Era como se uma bateria interna tivesse sido recarregada. Ele se lembrou do cheirinho do alho fritando na panela, do riso que soava na cozinha enquanto misturava os temperos. São essas pequenas coisas, vó. É o cheiro, o som e até o jeito de cortar os legumes. É sobre como você me fez sentir, disse Pedro com entusiasmo. Dona Iraci acenou com a cabeça, incentivando. Exatamente, meu amor. Isso é o que mantém viva a memória. Não tenha medo de mostrar seus sentimentos. O amor e a saudade estão na essência da sua história, e isso é o que vai conectar as pessoas. Pedro começou a visualizar uma narrativa crescendo na sua mente. Ele pensava nos pratos que mais amava, nas histórias que se entrelaçavam com eles.
Como o bairro inteiro vinha comprar a famosa galinhada em dias festivos e como, ao acionar os temperos, ele se sentia parte da própria vida. E se começássemos pela galinha, vó? Ele disse, a empolgação crescendo na voz. Ela é um símbolo da nossa história. É nela que tudo começou. Dona Iraci sorriu, e Pedro podia sentir seu coração pulsar com a alegria de encontrar uma direção. Sim, meu filho. A galinha traz saudade de tudo, dos domingos na sua casa, das risadas, claro, dos sabores que uniram todos ao redor da mesa. Enquanto falavam sobre as histórias que poderiam ser contadas através da receita da galinha caipira, Pedro percebeu uma nova verdade. Não era apenas sobre a comida, mas sobre o que a comida representava. Era a união, a família e o amor que sempre existiu ao redor da mesa. Acho que estou começando a entender, mas e se eu não conseguir colocar isso tudo em palavras? Questionou Pedro, a insegurança voltando como um sussurro indesejado. Dona Iraci recebeu sua mão carinhosamente. As palavras vão vir, meu amor. O importante é deixar seu coração falar. A cada história que você conta, você perpetua o nosso legado. Neste momento, Pedro percebeu que a jornada havia apenas começado. Ele estava pronto para explorar suas emoções mais profundas, mas então, uma sombra de dúvida passou por sua mente. Com tantas receitas e memórias, como saber quais escolher? Como priorizar entre a galinha, a feijoada e o bolo de cenoura? Mas, vó, como eu escolho o que contar? Ele indagou, sentindo a ansiedade apertar seu peito. O olhar dela respondia por si só, cheia de confiança e amor. Mas Pedro sabia que o caminho adiante ainda guardava mais surpresas. De repente, um externo chamado interrompeu o momento. Uma música familiar começou a tocar ao fundo, trazendo consigo um mar de lembranças. Era a canção que Dona Iraci costumava ouvir enquanto cozinhava. Neste momento, algo dentro de Pedro despertou. O que a música tinha a ensinar sobre a história deles? Ele estava prestes a descobrir. A melodia envolvente encheu o ambiente, e Pedro fechou os olhos por um instante, deixando a música o transportar para os dias ensolarados da infância. Ele se lembrou de como, ao som daquela canção, Dona Iraci dançava na cozinha, misturando ingredientes com a graça de uma artista. A música vibrava em seu coração, como se acordasse cada partícula de amor que ali sempre existiu. Vó, essa música começou ele, a voz embargada pela emoção. Eu me lembro de cada passo que a senhora dava enquanto cozinhava. Era como um ritual, não era? Dona Iraci balançou a cabeça, os olhos brilhando de alegria. Exato, Pedro. Cada vez que eu ouvia essa canção, era como se a comida ganhasse vida. Eu dançava entre os temperos e os sabores, e aqueles momentos se transformavam em memórias preciosas. A música, assim como a comida, tem o poder de conectar a alma às suas raízes. As palavras da avó ressoaram profundamente em Pedro. Ele começou a perceber que a música e a comida eram mais do que simples circunstâncias, eram as colunas que sustentavam a história da família. Era nesse espaço onde se entrelaçavam suas lembranças mais queridas. E se, ao contar a nossa história, eu também incorporasse a música? Perguntou Pedro, uma nova ideia tomando forma em sua mente. Como se cada receita tivesse uma trilha sonora que a acompanhasse. Dona Iraci sorriu com satisfação. Isso, meu amor. As histórias não são apenas palavras no papel. Elas precisam ser sentidas. A música pode trazer à tona emoções que palavras sozinhas não conseguem. Use-a como moldura, como um ingrediente especial na sua receita narrativa. Pedro sentiu que um novo horizonte se abria diante dele. Diferentemente de antes, agora havia uma combinação de cores, sons e sentimentos que davam vida à sua história. Mas a grande pergunta ainda o perturbava: como ele juntaria tudo isso? Eu quero fazer com que as pessoas sintam tudo isso quando lerem minha história. Mas, e se elas não entenderem? E se eu falhar em transmitir isso? A insegurança voltou a arranhar, mas a mão de Dona Iraci em sua não deixava espaço para dúvidas. Entenda, Pedro, ela disse com ternura, cada erro é uma oportunidade. O que importa é a sinceridade no seu coração. Não busque a perfeição, procure a autenticidade. É assim que você vai tocar as pessoas. Autenticidade, repetiu Pedro, absorvendo aquele novo mantra. Ele pensou nas receitas que mais amava, nas histórias por trás delas. A galinha caipira, o bolo de cenoura, a feijoada. Eram mais do que pratos, eram memórias, risadas e momentos de carinho. Enquanto o clima aquecido daquela tarde passava para um resplendor quase mágico, Pedro sentiu que a resposta poderia estar onde menos esperava. Ele decidiu arriscar. Dona Iraci,
Posso pegar algumas das suas antigas anotações de receitas? Eu quero ver o que a senhora escreveu e encontrar os detalhes que me marcaram. Claro, meu querido. Vem aqui, vou te mostrar onde guardo tudo. As receitas são preciosidades, disse ela, levantando-se com passo leve e feliz, levando Pedro um pequeno baú em um canto da sala, que parecia esconder todo o mundo de lembranças. Enquanto abrindo o baú, Pedro sentiu o coração batucar mais rápido. Quais histórias estariam ali, esperando para serem reveladas? O que aquelas páginas iam contar sobre o passado e como elas poderiam iluminar o futuro? Mas, ao mexer nas anotações, uma pequena caixa de madeira, que estava escondida entre papéis amarelados, chamou sua atenção. O que estaria dentro dela? Com as mãos trêmulas, ele se preparava para abrir a caixa, sem saber que tal ato poderia mudar tudo o que pensava saber sobre sua avó e a história que ele estava prestes a contar. A caixa de madeira estava um pouco desgastada, com desenhos de flores gravados na tampa, que pareciam contar histórias de um passado distante. A curiosidade tomou conta de Pedro. Ele respirou fundo, tentando acalmar a ansiedade que estava crescendo dentro dele. Com um esforço, abriu a caixa e uma leve poeira se ergueu no ar, trazendo um cheiro adocicado, como se os segredos guardados há muito tempo estivessem apenas aguardando o momento certo para serem revelados. Dentro da caixa, ele encontrou colheres de pau, algumas medalhas de um concurso de culinária e, mais surpreendente, um pequeno caderno de receitas encadernado em couro. As páginas eram amareladas, mas as letras ainda vivas com a caligrafia elegante de Dona Iraci. Ao folhear, Pedro não pôde deixar de sorrir ao ler anotações que falavam de amor aos ingredientes, dicas especiais e um punhado de risadas esboçadas em margens. Esse caderno tem tantos segredos! Ele exclamou, buscando o olhar da avó. Esse é um dos meus tesouros, Dona Iraci respondeu, com olhos brilhando de nostalgia. Cada receita tem uma história, e cada história tem um sabor. Olhe essa aqui, é a galinha caipira do coração, que eu fiz para seu avô, sempre às quartas-feiras. Pedro ficou intrigado, a menção à galinha caipira despertou memórias. Ele se lembrou da primeira vez que provou aquele prato. O aroma, a textura, tudo levava a lembrança de uma festa em família, com risos e apreensões compartilhadas. Mas por que do coração? A avó endureceu a expressão por um breve momento, e um misto de tristeza e alegria se revelou em seu olhar. Porque a primeira vez que fizemos juntos, ele falou que era a melhor comida que ela já havia experimentado. E não era só a comida, mas tudo que vinha com ela. A vida compartilhada. As palavras ressoaram no coração de Pedro, que tinha suas próprias lembranças da relação dos avós e a forma como todos cozinhavam juntos. Sentiu um calor agradável dentro de si. Mas algo ainda o intrigava. E essas medalhas aqui? Ele apontou para os prêmios guardados. O que você conquistou? Dona Iraci riu suavemente, a expressão dela agora mais leve. Participei de muitos concursos de culinária. Algumas dessas medalhas vêm de quando eu fazia novas receitas para impressionar o Zé. Mas também foram momentos de diálogo e amizade com outras donas de casa. Cada conquista me aproximou de um jeito especial de fazer comida com amor. Como se fosse uma competição de quem fazia a melhor comida. Pedro disse, encantado. Não só isso, ela disse, mas uma celebração das pequenas vitórias. Cada receita, cada prato traz um pedaço do nosso ser. E a sua história, meu querido, está cheia dessas memórias. Preciso que você continue a traçá-las. Nesse momento, Pedro entendeu que não eram apenas receitas, mas laços invisíveis que uniam a família. Cada prato guardava um pedaço do coração delas. Mas ao mesmo tempo, um receio passou por sua mente. E se ele falhasse em contar essa história? E se nada do que ele escrevesse fosse suficiente para capturar toda a essência daquele legado? Enquanto as perguntas ecoavam na sua cabeça, ele se lembrou da pequena caixa de madeira. No fundo dela, havia um envelope bem dobrado. A curiosidade o levou a pegar na mão e, com cuidado, desdobrá-lo. O que teria aqueles papéis a mais para contar? Seus dedos tremiam e o coração acelerava. O que aquela descoberta significaria? Ao olhar as palavras que se revelavam, Pedro percebeu que estava prestes a desvendar algo que mudaria radicalmente sua visão sobre sua própria história familiar. E no fundo, uma pergunta ficava ecoando. O que mais eu ainda não sei sobre a minha avó? Pedro estava ali, em um mar de incertezas e esperanças, e a pequena carta que segurava nas mãos parecia brilhar em seu íntimo, como se as palavras dançassem antes mesmo de serem lidas. Ele sentia o peso da expectativa enquanto desdobrava lentamente o papel amarelado, a respiração suspensa. As palavras, escritas em uma caligrafia delicada, pareciam sussurrar segredos do passado.
Meu querido neto, começava a carta. Se você está lendo isso, significa que você finalmente decidiu ouvir o chamado das histórias. Elas são o coração da nossa família, assim como a comida que preparamos. Cada prato tem uma memória, um momento que merece ser revivido. Hoje, quero lhe contar sobre algo que poucos sabem, uma receita que não está no caderno, mas faz parte do nosso legado. A receita da vida. Pedro sentia seu coração disparar. As palavras da avó o conduziam em uma viagem através do tempo, onde ele poderia vislumbrar não apenas a história da família, mas a conexão que o unia a ela. Movido pela curiosidade, ele leu avidamente. Quando conheci seu avô, eu não tinha muito. O que eu sabia era cozinhar. E fui aprendendo que a comida podia ser uma ponte entre corações. Certa vez, ele me pediu uma receita que não possuía. Era um prato que contava a história da luta por cada grão. A receita se chamava Esperança. Os olhos de Pedro brilharam ao imaginar Dona Iraci e Zé, tão jovens em meio a sonhos e dificuldades. Não era apenas mais um prato, era um ato de amor. Cada colher de arroz levava um desejo de prosperidade, de união. Fazer essa receita se tornou um ritual entre nós. Quando tudo parecia perdido, era a esperança que nos alimentava. Agora, ele via a conexão entre o que sua avó lhe ensinara e a luta que estava travando para revitalizar a fazenda. Uma chama de inspiração começou a se acender dentro dele. Ele se lembrou de Gina, a galinha que despertara sua paixão e simbolizava resiliência, e agora compreendia que sua jornada era muito mais do que simplesmente vender produtos orgânicos, estava ligada a essa herança. Você tem um dom, meu amado, continuava a carta. Nunca deixe que a dúvida ofusque o brilho da sua história. A verdadeira receita é a veracidade do seu coração. Cada vez que você cozinha, cada vez que fala, você transmite esse legado. E, por favor, sempre se lembre, a vida é feita de momentos compartilhados. Com o coração pulsando, Pedro olhou para sua avó, que o observava com um brilho nos olhos. Ele sabia que havia encontrado a centelha necessária para continuar. A força que emanava da carta agora preenchia seu ser como um calor acolhedor. Ele poderia contar a história com autenticidade, dar vida a cada emoção e reconectar as pessoas à terra e ao sabor. Eu vou contar essa história, disse Pedro, a emoção transbordando em suas palavras. Vou fazer um documentário e mostrar ao mundo o que a nossa comida realmente significa. Vou honrar as suas lições e o que a senhora me ensinou. Dona Iraci sorriu com orgulho. Sim, meu querido, a trajetória é sua, mas a força vem de nós. Vá, e não tenha medo. O céu é o limite, e cada ingrediente que você escolher vai carregar amor, saudade e história. Pedro sentiu uma onda de alívio e determinação. A porta que se abriria não era apenas para sua história, mas para a de cada membro da comunidade, a interligação das experiências e tradições. Ele estava pronto para abraçar a jornada, escrever com coragem e amor, e, acima de tudo, honrar a memória da avó. Ao olhar ao redor, tudo fazia sentido. A feira vibrante, a presença da avó, as lições sobre a vida e a comunidade. Ele tinha um propósito ao qual se dedicaria de corpo e alma. E quanto à galinha, vou fazer dela parte do nosso legado, ele disse, já sonhando com a narrativa que se desenrolaria. Então, um sentimento avassalador o invadiu. Ele olhou para a avó, que emanava uma energia contagiante, e sorriu. Seguindo. Vou começar hoje. Vamos cozinhar junto, preparar a receita da esperança. E, na próxima vez que eu mostrar o que fazemos, aqui, vou ter a senhora ao meu lado. Vamos levar essa história para o mundo. E assim, unidos pela paixão, Pedro e Dona Iraci partiram em busca da receita da esperança, determinados a transformar os ensinamentos do passado em um futuro brilhante. Faça isso agora. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e teorias sobre o final. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.